Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao New Deal, o programa aqui da BMC News focado em falar sobre investimentos alternativos. Então você que sempre teve curiosidade de saber se você investe, como você investe no caso, em música, café, ouro, urânio, vinho, não sei o que mais a gente vai descobrindo aí junto. Você vem comigo aqui que a gente vai aí bater nesse papo. Hoje, o primeiro episódio, inclusive, que é muito bacana, né? Eu recebo aqui o Luiz Coutinho e também a Ana Gabriela Matias, CEO da Músicas do Brasil, e o Luiz Coutinho, que é Head Asset Management, isso, da Rush Capital. A gente vai ter um papo justamente sobre música. Então sejam muito bem-vindos. Eu estou muito interessado em saber como a gente faz dinheiro com música, porque eu ouço muita música. E se eu souber capitalizar o tanto que eu ouço de música, eu vou ser maior que o Warren Buffett, entendeu? Então a gente vai assim. Então sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês dois aqui, viu? Obrigado por convidar a gente. Para nós é um prazer também falar um pouco mais sobre a Hearst Music e a Hearst Capital como uma empresa de ativos alternativos e dividir com vocês. E a gente não vai dividir, a gente vai multiplicar para vocês a história que a gente está fazendo aí no mercado. Sensacional, sensacional. E Ana, também muito prazer aqui de você vir aí. Eu tenho muitas perguntas, inclusive, para vocês dois. Inclusive, nem por onde eu começo aqui. Se a gente começa por como vocês trabalham lá no Músicas do Brasil, se a gente começa também pela Rush Capital, de como é que veio essa ideia. Então, enfim, mas seja muito bem-vinda também, viu? Muito obrigada. Super prazer estar aqui com vocês, explicar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, como que a gente faz para, como o Coutinho falou, multiplicar esses números. Perfeito. Bom, então vou começar pelo Coutinho. A gente estava conversando antes, fora do ar aqui, sobre a sua história, na sua trajetória. Você, então, trabalhou durante 23 anos no mercado financeiro. Tradicional, totalmente tradicional. Igual muita gente está assistindo, a gente, inclusive, agora está acostumado. Então, é bolsa de valores, é serviços bancários, né? São ali, enfim, as coisas a gente já conhece, né? Renda fixa, renda variável, produtos de crédito, enfim. E eu queria saber o porquê que você decidiu, então, criar a Rush Capital, né? E o que é o diferencial, no que vocês trabalham, enfim, só para a galera conseguir entender um pouco de casa, de como é que isso tudo funciona. Bom, eu acho que é importante a gente mencionar aqui que eu fui convidado a trabalhar, a me associar ao Arthur Farache, ao Carlos de Carvalho, ao Luiz Viana e ao Leonardo em 2019. Então, eu gostaria de ter ajudado a criar, mas eu fui convidado posteriormente e eu ajudei a criar outras coisas dentro da empresa. Mas a empresa foi montada em 2017 por essas 4 pessoas que eu mencionei para você. Novamente, o Arthur, o Carlos de Carvalho, o Leonardo Viana e o Luiz Viana. Eles estruturaram a empresa em 2017 com uma vertical de negócios, que era investimentos em ativos judiciais, especificamente em precatórios. Em 2019 eu me juntei a eles, mas já existia também o embrião da segunda vertical de negócios, que é de ativos imobiliários, né? Eu me juntei à equipe novamente em fevereiro de 2019 para montar as operações de ativos empresariais, né? E a empresa sempre teve no DNA, para usar um termo clichê, né? Mas a empresa sempre teve no seu principal propósito levar para os investidores comuns alternativas de investimentos que não estavam nas prateleiras dos bancos. Então, ativos judiciais, precatórios especificamente, grandes bancos compram, entesouram isso, colocam em suas tesourarias. Family offices importantíssimos e muito grandes também compram esses ativos e colocam nas suas tesourarias para rentabilizar, mas isso não era disponibilizado para os pequenos e médios investidores. Então, a primeira coisa que a gente falou, como é que a gente faz para que isso funcione? Então, também está no nosso DNA uma questão fundamental. A gente estuda muito sobre cada ativo. Cada tese de investimento, ela não é colocada em 1, 2, 3 meses. Passa por um processo de estudo muito aprofundado, tanto dos aspectos jurídicos, operacionais, como dos aspectos financeiros, como se vai ganhar dinheiro com esse ativo, antes da gente distribuir para os investidores. E mais, antes de distribuir para os investidores, a gente testa com o capital próprio da empresa. Capital próprio da empresa, entenda-se
Dinheiro dos sócios. Os sócios colocam dinheiro para entender se aquela tese amplamente estudada, profundamente estudada, vai funcionar ou não. É o que a gente chama tá com a pele no jogo, para não skin dizer. The game, né? Para não falar outra palavra pior, mas é skin in the game. Se o nosso não está na reta, a gente não vai distribuir para os investidores. Então, a gente tem isso muito profundo, muito arraigado, muito, muito forte na gente. Se a gente não entende a tese, a gente não distribui. Se a gente não lucra, se a gente não ganha dinheiro, se a gente não comprova a tese com o nosso próprio dinheiro, a gente não distribui para investidores. Então, hoje a gente tem essas 3 verticais, ativos empresariais, ativos judiciais e ativos imobiliários. Em 2019 nós tínhamos essas 3, quando o Arthur trouxe a ideia da gente começar a pensar em ganhar dinheiro, em rentabilizar com ativos de, não músicas, mas especificamente de royalties, direitos autorais. Então, foi estudado direitos autorais de livros, entendemos o mercado, o maior comprador de livros hoje é o MEC, no Brasil, né? O MEC, Ministério da Educação e Cultura, que compra muitos livros infantis. Fomos entender... Chegamos a pensar em como que a gente vai rentabilizar operações de ouro e tudo mais, e também a questão de royalties musicais. Então, no final de 2019, o Arthur começou a pensar nisso, começou a estudar, começou a discutir nos fóruns internos da empresa como que a gente iria rentabilizar. E aí, em 2020, em agosto de 2020, no final da primeira onda da pandemia, a gente colocou a primeira operação de royalties musicais de um catálogo de músicas sertanejas, de músicas que são muito tocadas em festas de peão do interior, em shows de duplas sertanejas ou do sertanejo, de artistas nesse segmento. Essa operação ela vendeu em 18 horas. Rapaz. Ela é um caso de sucesso. E aí a gente já tinha testado com o nosso dinheiro, e a gente viu que tinha apetite para investidores que procuravam diversificar as suas carteiras, comprar esse tipo de ativo. Então a primeira operação foi a operação de música e foi vendida em 18 horas. A gente abriu no final de um dia, deu 4 horas do dia seguinte, já não tinha mais, já tinha sido totalmente vendida, todos os valores já tinham sido investidos. Então a gente entendeu que precisava montar uma vertical de negócios específica para músicas. Estruturamos uma equipe de originação, estruturamos uma equipe de operações, então existe um back-office para entender como que o dinheiro vai entrar, para controlar o dinheiro que entra advindo dos direitos autorais. Estruturamos uma equipe de advogados, especialistas em direito autoral de música. Não é um advogado específico de direito autoral que pode falar de um monte de coisa. Não, é de música. E montamos a Hearst Music em 2020, final de 2020, começo de 2021. 2020 já estava montada, já existia. E aí, bom, e aí eu queria te perguntar uma questão, antes de eu chamar a Ana para entender justamente sobre essa parte do Músicas do Brasil, mas como é que é feita a valorização? Porque o pessoal de casa que está assistindo a gente, o pessoal que, querendo ou não, entende ali de mercado financeiro, entende, pô, eu vou comprar tal ação, quando a outra pessoa compra, mais gente comprar, mais raro vai ficar, lei da oferta procura tranquilamente, mais raro, mais caro. Como é que funciona nesse caso? Existe é como se fosse um IPO de uma música e aí tem uma parcela X que a pessoa vai ter? Ou é sempre uma lógica, por exemplo, igual a gente fala de value investment, né? Então, sempre meio que na lógica do dividendo, aquilo ali que vai ser reinvestido e vai crescendo. Como é que funciona na parte do investimento em si? Antes da gente entrar na parte de como é que vocês filtram isso, hein? Eu quero entrar nisso daí. Vamos lá, Luiz. Na verdade, é bem mais simples do que isso. Quando nós adquirimos o ativo, e entenda-se ativo, o direito autoral, fonograma ou a obra do artista, a gente já faz uma precificação. Essa precificação, ela leva em conta o passado do artista em termos de catálogo, né, do que efetivamente ele já recebeu por toda a obra dele, ao longo da carreira dele, tá? E a gente faz uma projeção futura de quanto vai receber. Uma coisa que é interessante é que a gente tem
Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos jurídicos, mas quando a gente compra a obra, numa determinada modalidade de compra, a gente tem direito a receber sempre estes royalties por até 70 anos depois da morte do artista. Então é um negócio que tem meio que uma lógica de value investing, mas ao mesmo tempo é um ativo de longuíssimo prazo que vai render pagamentos ao longo dos anos. Então, a partir do momento que você tem uma previsão, e novamente levando em consideração diversas premissas, você tem uma previsão de ganho por, vamos dizer que o sujeito morra agora, que não morra ninguém agora, mas que ele morra agora, tem 70 anos de direitos autorais a serem recebidos enquanto essa música vai tocar. Ah, não, mas vai tocar durante 70 anos? Não. Existe uma curva de execuções nos diversos canais. Estamos falando de streaming, estamos falando de shows, estamos falando de execução pública, estamos falando de sincronização, e aí eu vou deixar a Ana falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem um número, tem um valor. E aí não tem muito segredo. Traz a valor presente por uma determinada taxa de desconto, projeta isso ao longo do prazo da operação. No caso, a gente tem operações que podem ser de 36 meses e tivemos operações já de 70 meses. A gente projeta os 70 meses ou os 36 meses de recebimento e conseguimos fazer por conta, por matemática, dizendo o seguinte: olha, meu amigo, se tudo der certo, não é um cenário otimista, mas se for no cenário base, você vai ter uma rentabilidade entre 15% e 20% ao ano de taxa interna de retorno. É assim, não é... a matemática não é difícil. O que é difícil é o que a Ana vai falar, que é a filtragem, que é como é que a gente não é que a gente ganha dinheiro, mas como que a gente controla o dinheiro dos artistas. A Ana vai falar um pouco. E para finalizar essa minha conversa, a primeira operação foi em agosto de 2020. Quase 2 anos depois, né? Estamos falando aí de 19 meses depois, a gente já colocou 56 operações de ativos, de 56 rodadas de investimentos, sendo nessas rodadas de investimento envolvendo 25 artistas. Então é assim, a gente tem muitos fonogramas, nós somos proprietários de muito ativo e a gente já distribuiu isso em 56 rodadas. A gente tem uma média de 30, 40 investidores por rodada. Então a gente está falando aí de mais ou menos 2.000 investidores impactados todos os meses. Uau. Eles recebem alguma coisa. É muito importante dizer. Tirando uma modalidade de ativo, de operação, que é uma operação específica, todos os meses os investidores recebem alguma coisa. Show de bola, hein? Bom, agora sim, então. Ele falou que a matemática era fácil, a galera de casa já entendeu, então, como é que funciona. Assim espero. Galera, bom, se eu entendi, qualquer um entende, Luiz, não tem nenhum problema, não. Eu falo a mesma coisa, se eu sei fazer, qualquer um faz. Mas o ponto é o seguinte, Ana, queria te perguntar, então, justamente um pouco sobre essa questão de como é que é feita a filtragem. Afinal, a gente sabe, acho que todo mundo já assistiu, pelo menos, reality show de música. Ou seja, música é uma coisa que o brasileiro, eu acho que o planeta inteiro gosta, né? E é um mercado de entretenimento, é um mercado enorme. A gente sabe o quanto que é difícil né, o artista também conseguir ter sucesso naquilo ali. Né? Como é que você vai, por exemplo, eu fico pensando, como é que vocês conseguem acertar onde é que vai dar dinheiro? Né? Quem é que poderia imaginar, por exemplo, sei lá, que o Zé Felipe, lá do filho do Leonardo, iria estourar o jeito que ele estourou em relação ou a Pablo, ou sei lá, a Anitta, Ludmilla, enfim, a Anitta passou alguns anos tocando em festas de favela pequenininhas no Rio de Janeiro até virar a Anitta que a gente conhece hoje. Então, quero entender como é que funciona o trabalho de vocês nesse sentido e como é que vocês fazem para conseguir filtrar todo esse arsenal que a gente tem de rico de música, de cultura brasileira, para saber qual é o melhor investimento para a pessoa ali. Sim, o nosso país é muito rico em cultura e música não foge disso. A gente tem diversos gêneros e em diversas regiões diferentes. Você tem Nordeste, você tem Sul, você tem Sudeste, e cada uma tem diversos tipos de música e gêneros diferentes. Então, essa é a beleza e também o desafio da gente conseguir ser mais assertivo nas aquisições dos catálogos.
A gente tem uma busca muito ativa e a gente tem um braço de tecnologia da Hearst Capital, que é muito importante, e a gente conta com tecnologia também para ajudar a gente a tentar prever essas tendências, de ver o que está acontecendo, e a gente olha também muito o histórico daquele autor ou daquele artista que a gente está visando adquirir o catálogo, né, as remunerações desse autor ou desse artista. Então, que isso ajuda também bastante o Coutinho na hora do preço. Mas a gente olha tendências de mercado, a gente olha tendências de streaming, a gente olha para todos os números que você pode imaginar. A gente processa esses números para tomar decisões mais assertivas na hora da aquisição e na hora de fixar preço e etc. Porque o objetivo é potencializar os lucros do investidor. Então, Mas aí vale qualquer ritmo. Por vale exemplo, qualquer ritmo. funk, rock, por exemplo. Porque eu lembro até mesmo, a gente, sei lá, meio que parecia óbvio, sei lá, em uns 2, 3 anos aí, que o funk, o sertanejo, sei lá, o pagode eram os ritmos que mais bombavam aqui no Brasil e talvez no mundo quando se falava de Brasil. A rádio só tocava isso. Aí veio aquela banda, esqueci o nome, que é italiana, de rock, que inclusive fez uma paródia não, né? Uma versão de Begging, né? A Maneskin, né? Que fez, que bombou. Sim. O negócio, assim, e uma banda jovem, assim, né? Porque o rock, por exemplo, era uma lógica de uma galera mais velha, então o Lollapalooza até mesmo, né? Uma lógica, tem o Foo Fighters, tem, né? Tem, que é uma banda que é uma banda mais antiga. E tem o Greta Van Fleet. Exatamente, exatamente. Então, tem alguma restrição de ritmo e como é que, assim, na hora de olhar os números, tem alguma coisa, por exemplo, que você olha assim e fala, pô, o rock a gente sabe que, sei lá, tem 100 mil pessoas por mês ali, por dia apertando ali pra ver. Mas tem uma banda de rock aqui que os caras estão apertando 600 mil vezes isso aqui. A música pegou pro cara. Sim. Entendeu? Então, é igual foi Begging. Qualquer lugar que a gente estivesse na rua, a gente ouvia Begging pra tudo que é lado, sabe? Eu acho que... Pô. Então, existe alguma lógica do ritmo que dá mais dinheiro ou não? Não existe restrição em relação ao ritmo, até porque a gente percebe através dos números e dos dados que a gente recolhe de fontes confiáveis do mercado, que você tem a sazonalidade de alguns dos ritmos, mas de alguns dos gêneros, mas essa sazonalidade também está incluída no nosso modelo de precificação e no modelo que o Coutinho desenvolve. Mas a gente também percebe que tem regiões onde determinado ritmo se desenvolve mais, por exemplo, o forró no Nordeste, ou o sertanejo, que hoje, na verdade, é no Brasil inteiro. Mas a gente percebe que, em termos de números, as execuções continuam sendo muito importantes em diversos estados diferentes. Então, a gente juntar essas informações e criar operações inteligentes que façam sentido é a mágica do negócio. E aí a gente inclui também os criadores de trilha original, que às vezes a gente nem não tem ideia, mas as trilhas que tocam nas novelas, nos filmes, nas aberturas de jornal, de programas de todos os tipos e de todos os gêneros também geram rendimentos, também geram royalties de música. E os titulares desses royalties musicais também são remunerados a cada vez que essa música é tocada. Então, tem uma gama imensa de possibilidades que a gente consegue explorar e montar uma operação em cima disso. Pô, que sensacional. Inclusive, a gente já estava olhando no catálogo de vocês a música Parado no Bailão, aquela, né, que eu acho que todo mundo já ouviu. Fez parte, inclusive, de um catálogo na gravadora CP9 Akira, né, que foi negociado pela Hearst Capital, inclusive. Né? E aí, a grande questão é também a seguinte, eu imagino que não sejam só números que vocês olham. Sim. Porque o número ele também pode acabar mentindo. Você que é de mercado financeiro há 23 anos, né, antes de entrar na Hearst, sabe? O número às vezes não quer dizer nada. Às vezes pode ser uma grande manipulação. Sei lá, uma pessoa deixou um robô apertando no coisa dela até falar chega. E a gente aqui
A gente está na Faria Lima. A gente está numa bolha enorme aqui, que assim, a gente consegue viver tranquilamente. Mas a música, ela é para todo lado, pô. É classe A, B, C, D, E, né? Enfim. Como é que vocês fazem para entender a música do povão? Né? A música que está nas comunidades, que está, enfim, nas rádios para uma galera que é fora da nossa bolha aqui, que também a gente sabe que é quem vai lotar o show, a balada. Tudo bem que os shows hoje estão muito caros, mas, né? Mas, enfim, os festivais, assim, e é o que vai fazer ali. Bom, a gente estava falando até antes do exemplo da Anitta. A Anitta passou alguns anos tocando em favelas nas comunidades do Rio de Janeiro e até conseguir bombar. E aí, em algum momento ela bombou. Até mesmo, se não me engano, o Vitor Sarro, eu acho que é o comediante, ele fala, pô, eu conheci a Anitta na época que ela não tinha nem carro, sabe? E pô, ela bombou. Hoje eu quero trabalhar pra Anitta, né? Então, como é que vocês conseguem furar essa bolha para conseguir chegar no mercado como um todo? A gente analisa tanto as métricas quantitativas quanto as qualitativas. Então, a gente traz uma inteligência de mercado. Nosso time é composto por diversas pessoas de diversos mercados diferentes. A gente tem a Maria Clara, que veio da Sua Música, do Condzilla. A Liz, que é do Jurídico, que veio da Sony Music. A gente tem a Monique e o Thiago, que vieram de Associação de Gestão Coletiva. Então, a gente conseguiu montar aí um time múltiplo de pessoas com talentos e backgrounds muito diversos para a gente conseguir exatamente identificar essas análises qualitativas para juntar com os números. Então, a gente consegue ir percebendo as tendências através de dados. A gente vê onde está tendo mais shows desses artistas, onde está tendo mais views, onde a gente está vendo que o fluxo está indo. Qual é a idade média das pessoas que escutam esse artista? Ou escutam essa música? É mais no TikTok? Aí já indica uma tendência. É mais no YouTube? Já indica outra. Ou ele está só na TV? Ele está na rádio? Ele faz show? Ele não faz show? Há quanto tempo ele está ali? Qual é o gênero dele? Então, é uma série de perguntas que a gente consegue trazer a confirmação depois pelos relatórios que a gente recolhe também dos números desses autores e desses artistas. Então... E deixa eu mencionar um ponto importante. Claro. Eu falei para você, e a Ana sabe muito bem disso, eu falei para você que a gente estuda muito o mercado. E isso faz parte do nosso estudo. Mas uma das coisas que é muito importante é estar perto, estar com o pé no chão. E você usou uma palavra muito interessante, furar a bolha. A gente fura a bolha. A gente vai conhecer os autores, os agentes, os intermediários. O Toquinho foi várias vezes no nosso escritório, nós conhecemos o Toquinho pessoalmente, dando apenas um nome de um medalhão. Que fantástico. Mas a gente vai entender profundamente qual é a tendência saindo da bolha do Faria Lima. Tem um outro sócio, que é o sócio, que é o CEO da empresa, que é o Daniel. O Daniel, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele vai visitar, junto com o pessoal de música, vai visitar artistas, compositores, escutar música de violão. Escutar, olha, eu estou com uma composição assim, e a despeito da nossa pouca familiaridade artística, se a harmonia está boa ou não, a gente bate, escuta e fala, poxa, parece que é bom. O Arthur Farache, que é o CEO da empresa, né, que é o fundador, passou 2 semanas, 3 semanas no mês de fevereiro, viajando no Nordeste com outro executivo da área de músicas, conhecendo artistas, escutando músicas, conversando com gente. A gente sai da Faria Lima. É isso que eu quero dizer. A gente é muito gostoso viver aqui, mas o Brasil lá fora é muito mais legal. E é muito grande, tem muita possibilidade. A gente enxerga assim, possibilidade em cada cantinho, em cada estado, em cada... Todo mundo respira música, somos grandes consumidores de música. Tem gente que escuta música para dormir. Eu quero dormir, eu vou colocar uma playlist para dormir.
Eu escuto música, eu quero tomar banho, eu coloco uma playlist pra tomar banho. Então, Eu acho que todo mundo faz isso. Não é? Eu espero que realmente todo mundo faça isso, senão eu vou me sentir muito estranho nesse momento, tá bom? Mas eu tenho a playlist de dormir, tenho a playlist de tomar banho, tenho a playlist de passear com o cachorro. Playlist de fazer Tem comida, de fazer de cozinhar. comida, né? Enfim, então tem playlist de tudo mesmo. Acho que a galera de casa também tem. Inclusive na BMC, a gente tem uma excelente cultura de compartilhar playlists. A gente sabe isso é aqui legal. qual o gosto musical de cada um, né? Então a gente faz isso bastante. Inclusive, queria agradecer muito a playlist para dançar, cantar e relaxar, que eu tenho bastante, que eu tenho lá, eu ouço tudo, né? Manda Enfim. pra gente, manda pra gente. Pode pra ficar gente. tranquilo. Se der pra fazer dinheiro com essa playlist, inclusive, eu vou ser responsável por R$1 milhão essa valorização. Bom, vamos lá. Eu queria agora perguntar um pouco da forma prática desses investimentos, né? Quais são os requisitos para a gente conseguir investir nesses ativos, né? Se tem um valor mínimo, não tem uma taxa de administração, não tem. O que a gente chama no jornalismo de servição, né? Ou seja, é o panfleto, né? Ou seja, tem o nome do ativo, qual a taxa de administração, valor mínimo, não tem. A pessoa tem que ser um bilionário para conseguir investir nisso, ou não, ela pode ser desde o começo, ou tem produto para todo mundo, Luiz? Na verdade, tá no nosso, usando novamente um clichê, tá no nosso DNA democratizar e permitir que todo mundo invista nos ativos que nós disponibilizamos. Então a gente ajustou. Desde o começo da nossa empresa, a gente tem uma cabeça de permitir mesmo que invista o investidor pequeno, médio. Então, o valor mínimo para as operações, via de regra, dentro da empresa, e as de música especificamente, são R$10 mil. A partir do momento que o investidor entra com R$10 mil, ele tem possibilidade de investir a partir de R$5 mil em qualquer uma. O primeiro tem que ser 10 mil, enfim, por uma questão de a gente já estabeleceu lá atrás. A partir desse momento, não precisa ser investidor qualificado, nem investidor profissional, de acordo com as regras da CVM, que o Banco Central e a CVM obrigam. Qualquer pessoa que queira investir, pode investir com a gente. É claro que a gente vai fazer, tem todo um processo automatizado de Know Your Client, de cadastro, tudo é feito pelo app, reconhecimento facial, tira foto do documento, padrão do que tem hoje no mercado. A partir do momento que abriu uma, entre aspas, conta com a gente, você já tem condição de investir em qualquer das oportunidades. Especificamente na de música, o mínimo é R$10 mil. E aí, a partir do momento que você investe, o investimento é um investimento fechado. Então, nós vamos começar a distribuir, nós, empresa, vamos começar a distribuir o que foi recebido daqueles royalties a partir do momento em que fechar a rodada. E as rodadas têm tamanhos variáveis, pode ser rodada de R$300 mil, pode ser rodada de R$1 milhão. Então, não é nem uma questão da gente criar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar fora. Não, é que às vezes o tamanho do ativo na qual nós conseguimos identificar a um preço bom, não cabe uma operação maior do que R$300 mil. De repente a gente faz uma operação pequenininha e vamos lá, 300 mil dividido por 10, só cabem 30 pessoas lá dentro. Perfeito. É claro que o cara pode investir 150, 200 mil. É óbvio que nesse momento o compliance levanta a mão e fala assim, pera um pouquinho, vamos entender... Peraí, vamos com calma. Vamos entender por que um sujeito, por que alguém está botando 150 mil. Nós somos muito preocupados com isso. Questão de compliance, questão de know your client, questão de money laundering, lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, né? Mas, enfim, tem operações de R$300 mil e tem operações de R$1.200.000, R$1.500.000 de música. Então, depende muito do tamanho do ativo e da oportunidade que aparece. Né? A partir daquele momento, fechou a operação. No mês seguinte, ou no máximo no mês subsequente, 2 meses depois, de acordo com o prospecto, né, de acordo com o jeito que nós montamos a operação, o investidor vai começar a receber o royalty, tudo que a Hearst Music, Músicas do Brasil, melhor dizendo, receber, o investidor vai receber. Importante frisar, Rafael, que quando a gente precifica, a gente olha, a Ana já falou isso, a sazonalidade de execução e de pagamento dos órgãos arrecadadores. Vou deixar que a Ana fale, porque ela tem mais repertório para falar sobre isso, porque ela é do mercado. Mas existe a sazonalidade não só apenas das execuções, mas do pagamento dos royalties, do repasse dos royalties para os donos desses royalties. Então,
Vai ter mês que o investidor vai receber, vamos supor, o investidor que investiu 10 mil reais, ele vai receber 100 reais, 1% dentro do mês. Vai ter mês que o cara não vai receber 100 reais, ele vai receber 250. Vai ter mês que ele vai receber 80 reais. Vai ter mês que ele vai receber 35 reais. E o mais importante que a gente tem feito hoje na Hearst Capital é uma das coisas mais importantes, né? Porque eu acredito que tem um trabalho muito forte feito pelos originadores. É um trabalho muito bacana. Mas tão importante como identificar ritmos, qual música vai bombar, sujar o pé de barro, como fez o Arthur e faz constantemente o Daniel e o Eriton, que é o outro executivo da empresa. Nesse momento, mais do que tão importante quanto isso, é educar, é dizer para o investidor o seguinte: olha, a taxa interna de retorno projetada é 15% ao ano, mas vai ter mês que você vai receber 100 reais, vai ter mês que você vai receber 280, vai ter mês que você vai receber 30, independente de você investir 10 ou 40 mil reais. É importante. E isso o nosso time de vendas faz muito bem. Nós temos um time de vendas extremamente capacitado, muito bem conduzido pelo Luiz Scaglione e pelo Diogo. São profissionais sensacionais. E a gente bate muito forte nisso. Olha, a gente tem que deixar muito claro para o investidor como que ele vai ganhar dinheiro. Porque ele vai ter variação. Esse era um ponto. Qual que é o risco nisso tudo? Porque a galera de casa, a gente também está acostumado, com o mercado financeiro, eu tinha te falado, e as pessoas elas usam várias métricas no mercado financeiro, você bem sabe. Então, tem gente que usa pela lógica do case, análise fundamentalista, análise técnica, a gente gosta de day trade, gosta de buy and hold, enfim, value, growth, enfim. E tem gente que vai fazer a métrica, isso eu acho que até é importante, pelo risco, análise de risco. Então ele vai montar a carteira dele ali, vai ter lá renda fixa, renda variável, enfim, vai ter um pouquinho de criptomoeda, talvez, porque ele viu, sei lá, alguém falando sobre isso e achou uma boa colocar um pouquinho, sei lá, em Bitcoin. E eu queria entender aonde é que entra o investimento em música nesse sentido. Ele vai entrar numa receita que vai vir ali na análise de risco, parecida com um investimento em dividendo, ali como se fosse na renda variável. Qual que é o risco disso? Ou numa lógica meio o alternativo, uma caixinha de alternativa, então junto com criptomoeda, então já porque é outro mercado, é outra lógica, é outro cálculo, enfim. Ou, sei lá, como renda fixa, porque a segurança é tão grande de que as pessoas vão ouvir a música que, cara, é como se fosse renda fixa, que você sabe que você pode variar para baixo, mas é mais ou menos. Então, como funciona? Rafael, a gente não pode encaixar dentro de uma determinada lógica. Não é renda fixa, porque é uma coisa interessante, né? O investidor brasileiro ele tem ancorado na cabeça dele 2 tipos de investimentos: renda fixa e renda variável. Exato. É ancoragem, finanças comportamentais. Renda variável, o cara vai perder dinheiro. Renda fixa, eu vou ganhar alguma coisa, mesmo que seja pouco, se tiver marcação ao mercado. Mas, então, a gente não pode dizer, e é isso que novamente, eu gosto de usar a palavra e a Ana brinca comigo, é a beleza do negócio. É a beleza não é nem renda fixa e nem renda variável. É uma classe de ativos alternativos que são os ativos reais. Tá? Mas eu quero responder a pergunta a respeito de riscos. Todo investimento tem risco. Todos os riscos que nós conseguimos mapear, sejam eles operacionais, sejam eles de repasse das arrecadadoras, eles estão mapeados e eles estão precificados. É o que a gente chama de risco endógeno. Quando a gente vai falar de riscos, de fatores endógenos, quando a gente vai falar de fatores exógenos, por exemplo, guerra na Ucrânia, saída de operações de streaming da Rússia. Cara, ninguém precifica isso. É o cisne negro. É a bendita daquele evento fora da curva que ninguém pensou. O cisne negro tem uma outra conotação, mas é aquele evento que não está mapeado. Se você fizer uma matrizinha de risco, você não vai pensar que uma guerra na Ucrânia vai fazer com que todas as empresas mundiais comecem a boicotar a Rússia e, por conta disso, a Rússia, que é um país continental, monumental, gigante, vai deixar de ter... Isso não dá para precificar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque são esses os riscos que efetivamente a gente não consegue identificar. E aí, se a gente for falar para o investidor qual é efetivamente o risco é de tocar menos a música,
por qualquer um motivo que a gente não conseguiu entender. Uhum. Aparecer outra enfermidade, ou aparecer outra cepa, qualquer outra coisa que restrinja os shows, que restrinja a execução pública. Tudo isso são riscos que a gente também não consegue mapear, mas que na hora do vamos ver, a gente até tenta chegar num determinado nível. Então, a diminuição da rentabilidade ao longo da operação vai muito mais acontecer por conta de fatores que nós não conseguimos identificar antes do que efetivamente o desempenho do artista. Porque o desempenho do artista a gente consegue, em condições normais de temperatura e pressão, monitorar. Sim. Consegue. Fora disso, a gente não consegue monitorar. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu classifico isso como ativo, alternativo, dentro de uma classe específica que é ativos reais. Se a gente pudesse falar de uma ancoragem, qualquer dessas duas, renda variável ou renda fixa, é renda variável. Mas você não perde o valor, você tem uma chance muito pequena de perder o valor investido. Por quê? Porque o royalty vai continuar sendo pago como se fosse um dividendo. Então, está muito mais parecido com um dividendo, sem a possibilidade de perda, com uma possibilidade remota de perda do capital, do que efetivamente uma renda variável que pode perder o capital, ou uma renda fixa que vai te dar 15% ao ano. Perfeito. Inclusive, justamente você citou o ponto do Cisne Negro, inclusive Nassim Taleb, um excelente economista, enfim, a gente conhece há muito tempo, e a gente está vendo de fato uma situação complexa de tensão geopolítica. A gente está no ano eleitoral no Brasil, né, que, enfim... Que não é um cisne negro, né? Que não é um cisne negro. Porque é cíclico. Exato. De 4 em 4 anos a gente vai sempre... Exato. A gente sabe também do impacto que isso pode ter na própria Bolsa. A gente sabe que a Petrobras Sim. é uma das maiores empresas da Bolsa, a Petrobras é estatal, logo a influência estatal vai fazer o papel ter ali uma precificação de risco alterada, enfim, o preço do combustível também está disparando, né, e todo esse tipo de coisa. Então, de 0 a 10, o quanto que você acha que é o momento, a gente estava falando até do Howard Marks mais cedo, quanto você acha que é o momento da pessoa entrar no mercado de música? De 0 a 10, agora, nesse ano, assim, mais do que, por exemplo, os outros anos, porque é um momento de extremo risco e assim, já que é risco, vamos tentar tomar alguma coisa alternativa para conseguir ter uma rentabilidade diferente. Ou não é também o melhor momento. Veja bem. Eu não gosto do 0 a 10. Eu adoro 0 a 10. Eu sou cartesiano. Perfeito. Eu sou totalmente cartesiano. Mas eu não gosto de muito enrolar. Então, resposta 10. Por um único motivo. Só um. Ninguém vai deixar de escutar música o resto da vida. Ponto. Sensacional. Acabou. E o legal é que o mercado fonográfico ele é muito bem organizado. Assim. Então, você tem as associações de gestão coletiva que cuidam dos direitos de execução pública e permite que todos os titulares recebam pela música tocada em todos os lugares. Caso contrário, o autor, o artista, todos os titulares envolvidos numa música teriam que ir no bar, no restaurante, no consultório do dentista, em tudo quanto é lugar, falar, olha só, você tá tocando minha música, me remunere? Você imagina que loucura? Então, é um mercado que se organiza muito bem. Até agora, com a questão da pandemia e etc., teve uma baixa nos shows, teve a baixa nessa arrecadação, mas a gente viu também que teve uma migração para as lives. E aí começaram a acontecer muitas lives e etc., e o mercado também se organizou para ver como seria a remuneração dessas lives. Então, é um mercado que se reorganiza de forma muito rápida. Então, isso também traz uma segurança. E agora, voltando aos shows, o esperado do mercado é que a arrecadação com execução pública aumente, mas a gente ainda continua com as lives que não vão diminuir, a tendência é que diminuam, mas que não morram, e que você já tem hoje uma forma de remuneração pelas músicas tocadas nas lives. Então, isso é legal, assim, é um mercado que se organiza. É mais uma fonte. É um mercado que se organiza rápido. Excelente. Excelente. Agora, gente, estamos chegando já ao final do nosso papo. Papo bom, passar rápido. Eu nem vi o horário passar, inclusive. E aqui no New Deal, a galera que está chegando agora, né? Esse aqui é o primeiro episódio do New Deal, então sejam muito bem-vindos aqui. Estamos estreando muito bem.
a gente vai ter um quadro chamado Skin the Game. Igual você citou muito bem. Skin the Game. Skin the Game. Então, cada episódio, a gente aqui, já que estamos falando de investimento alternativo, a gente vai perguntar sobre o gosto pessoal da pessoa em relação àquele ativo. Então, por exemplo, a gente vai receber, sei lá, a pessoa que investe em relógio. Aí a gente vai fazer o cara falar a opinião dele de relógio mesmo. Então, assim, sei lá, não sei se a produção também vai me deixar fazer isso, porque também vai ter um custo absurdo. Mas a gente vai ver isso daí. Mas a questão é a seguinte, hoje, pra gente começar, eu queria propor, então, um negócio. Queria começar perguntando primeiro pra Ana e depois pro Luiz. Se você tivesse, assim, na última chance da sua vida de ir num show, qual seria? E aí eu vou até te dar uma lambuja. São duas respostas. Um que você já foi, que você iria de novo. E um assim, que você não foi, que você gostaria de ir. Tá. Nossa, muito difícil. Eu sei. É praticamente impossível responder essa pergunta, porque eu sou a pessoa mais eclética em relação à música que existe. Eu gosto de tudo. Eu amo Nando Reis, Skank, Wesley Safadão. Gosto de literalmente tudo. Então, Zé Vaqueiro, eu gosto muito de todos os ritmos que você pode imaginar. Posso falar o último show que eu fui, que eu iria de novo? Pode. Que foi o do Skank, que eu amei. O show sensacional, incrível. Fui com o coração na mão, apertado, que a banda tá acabando. Era o último show. Mas esse foi o último show que eu fui, que eu amei. Já tinha ido a vários, e esse foi o último que eu fui, que eu amei. E shows que eu não fui aí, né? Top 3, pode ser 3? Tá bom, top 3, vai. Tá. Eu vou dar essa facilitada, hein? Vai. Shows que eu não fui, mas que eu gostaria muito de ter ido. Tim Maia. Perfeito. Pô, então vale a gente ressuscitar a gente. Vale a gente ressuscitar. Pelo jeito pode... então. Não vale? Não sei. Agora vale. Vivos eu amo show, então Vivos eu já fui a quase todos. Entendi. Não, tá bom, então vai. Tim Maia, Beatles. Formação, Beatles mesmo. Tá. Só tô ressuscitando, não vai valer você repetir as respostas dela, viu? Não dá. Porque senão é cola, Sim, tá? cola. É muito feio. E é muito feio. Não, é cola. Vai. E aí, Beatles, Tim Maia. Tim Maia e um que eu ainda não fui, mas que eu tô doida pra ir, que é o da Dua Lipa. Dua Lipa. Você vê como eu sou uma pessoa eclética, Perfeito. né? Você foi de Zé Vaqueiro a Dua Lipa, Amo. tranquilamente. Na minha playlist... Vou dividir minha playlist com vocês também. Por favor, mande pra gente. E vocês vão ficar assustadíssimos. Mas eu gosto, eu consumo muita música, eu gosto muito disso. É um mercado que me encanta, assim, em todas as pontas. Então... Excelente. Eu gostaria de pedir, então, inclusive, pra BMC News não divulgar e não vazar... o vídeo de eu dançando Levitating, da Dua Lipa, aqui nessa redação, inclusive, né, que enfim, que eu adoro Dua Lipa também, enfim, os outros também, até porque ela fez parceria com o Elton John, que é maravilhoso. Enfim, maravilhosa essa música, inclusive. Exatamente, Cold Heart, inclusive. Elton John é outro também que eu ainda não fui. Você não foi? Não fui. Ele tá na turnê dele de despedida, hein? Pois Goodbye Yellow Brick Road. Tenho que ir, né? Você tem que ir? Você tem que ir. Não, eu fui ao show dele, é maravilhoso, mas eu iria no Paul McCartney de novo, que o do Paul é maravilhoso. Não, o do Paul é incrível. Sensacional. Vamos lá, Luiz. Olha, de uma maneira muito generalizada, eu também tenho um gosto eclético, eu gosto de muita coisa. Pouca coisa eu não gosto, mas esses shows que ela falou, eu iria em todos. Mas eu fui a um show do Whitesnake em 2016, 2016, fantástico. David Coverdale começando a ficar rouco. Eu iria novamente àquele show. E há um show que eu iria, se pudesse, se houvesse novamente, também é do Whitesnake. Mas tem com uma condição. Whitesnake, em 1998, gravou um acústico para executivos da Sony, chamado Starkers in Tokyo. Caramba. O David Coverdale e o guitarrista dele, que agora me foge o nome, tocando num violão de aço para 50 pessoas, 50 executivos da Sony Music no Japão. E é o disco mais arrepiante que existe, em termos de música, de voz, de arranjo de violão. Esse show, se eles fizessem outra vez, infelizmente o Coverdale tá ficando cada vez mais rouco, tá ficando mais velho, enfim.
eu iria e pagaria o que fosse necessário. Agora Leva tem, a gente. agora tem Não, tanto por show. favor. Leva a gente. Por favor, a gente leva inclusive alguém de casa também. Procure, Enfim, propaganda de graça pro White Snake. Excelente. Starkers em Tóquio, Pelados em Tóquio. Que sensacional, hein? Que sensacional. Fantástico. O meu top 3 seria Elton John, iria de novo, obviamente, porque eu sou muito fã do Elton John. Tem o Funko Pop do Elton John, entendeu? Eu sou Caramba. muito, muito fã mesmo do Elton John. O Rocketman, o filme também. Eu vi incrível. 5 vezes, 5 inclusive. vezes. E li o livro 4 vezes, inclusive. Eu realmente gosto muito do Elton John. Mas é maravilhoso. O Elton John, enfim, é sensacional. Inclusive, eu quero muito que ele volte aqui ao Brasil. Alô, Elton John, você que está assistindo a gente agora, eu sei que você está... Né, venha pro Brasil, que ele tá nessa dúvida. Ele ainda não sabe se ele vem ou não, né, na turnê dele. Agora você convenceu. Agora ele vem. Vem. Agora ele vem com toda certeza. Aí também tem, mas se ele vier, vocês têm que dar um jeito de também colocar ele para investir na Rush Capital lá, pra gente conseguir fazer dinheiro com isso também. Aí também temos David Bowie, que eu David escolheria, Bowie. E Queen, também escolheria. Queen. Eu cheguei com uma camiseta dos Beatles aqui na redação. Poderia escolher Beatles? Poderia. Mas aí e aí é uma decisão muito difícil na minha vida. Eu rever Paul McCartney, né, que é uma coisa que eu já vi e tal, ou ver um Fred Mercury, com muita dor no coração, eu veria um Fred Mercury. Mas é Queen, então, com a formação... Original. Tá. Não, Incrível. você que colocou o negócio de ressuscitar a gente. Não, Você colocou o negócio de ressuscitar o povo. Eu acho Então, incrível. vamos ressuscitar o povo, não tem problema. Então, ressuscitaria aí a formação original do Queen com o Fred Mercury, Brian May, e etc. E talvez o Eric Clapton também. Tá bom, top 4 também, porque ninguém é de ferro. Bom, gente, queria agradecer a vinda de vocês. Então, queria primeiro agradecer ao Luiz aí que veio aí ao nosso programa. Ao nosso início aqui, estreia. Espero que você tenha gostado aqui. Enfim, tá extremamente convidado para vir mais vezes aqui. O programa realmente é uma porta aberta pra gente bater papo mesmo, até mesmo pra galera que é mais estudiosa do mercado, nerd. Minha mãe odeia que eu falo nerd. Mas é estudiosa, então, do mercado, para vir aqui também e bater esse papo bem legal aí e tal. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Convite aceito. Existem outras verticais de negócios dentro da Rush Capital. Nós somos efetivamente muito curiosos para trazer ativos alternativos e todos eles ligados à economia real. Não vou aqui ficar fazendo muita propaganda, porque eu amo o lugar que eu trabalho, eu amo o que eu faço, mas se quiser, para mim vai ser um prazer e eu tenho certeza que para todo mundo de casa que está escutando a gente, ou no carro, ou enfim, onde for possível, vai conhecer um universo que a gente está desbravando e é muito legal. A Rust está aí para democratizar os investimentos. Excelente. E Ana, também muito obrigado por você ter vindo aqui ao BMC New Deal. Aí também seja muito bem-vinda. Volte mais vezes aí pra gente conversar. A gente vai compartilhar a playlist da galera, inclusive, aqui. Você de casa também, se tiver playlist pra compartilhar, manda pra gente. E muito bem-vinda também novamente. Volte mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Incrível estar aqui com vocês conversando. Essa conversa foi muito legal. A conversa pré foi muito bacana também. Então, muito, muito legal estar aqui. Voltaremos, né, Coutinho? Convidem. Perfeito, então. Espero vocês, então, mais vezes aqui. Bom, e você, então, acompanhou agora a estreia do BMC New Deal. Você gostou? Você não gostou? Enfim, você tá mais ou menos só viu de bobeira? Manda pra gente aqui também. A gente também tá no Instagram, @bmc.news. Sigam a gente lá. A gente tá sempre aqui tentando trazer informação que gera valor. Qual será que vai ser o tema da próxima semana? Eu mal posso esperar. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.